Saudações, alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 214, também conhecido como 214, e é um podcast muito especial, não é, Icarão? É muito especial, é muito aguardado na história da Irmandade esse momento. Muito especial, porque hoje estreia no nosso podcast a Ana Cristina aqui. Seja bem-vinda, Ana! Olá, pessoal. Obrigada. Essa presença feminina aqui era muito aguardada. Olha lá, levantou o símbolo, beijou a tatuagem aqui do dentinho, mandou a mão pra cima aqui, ó. E é uma filha da democracia corintiana, né? 8-2, é isso? Então, 8-2. Filha da democracia. Além de eu, Guilherme, o Ícaro, a Ana, que eu já apresentei aqui, estão o Fábio e o Gibson, que já falou aqui, pra variar, né, Gibson? Falante. Mas que... Falante, fumante... Bom, o Corinthians jogou essa semana uma vez e ganhou, minha gente. Ganhou, 100%. Que surpresa. 100% de aproveitamento na semana. Que alegria, hein? Primeira vitória na recém-batizada Neoquímica Arena, 3-2 contra o Bahia. E mais do que um jogo interessante, que foi um jogo de várias possibilidades, o Corinthians inclusive tem chance de perder, quer dizer, foi um jogo apertado, um jogo difícil, mas foi um jogo aberto, assim, né? E o melhor, o que a torcida mais gostou, foi a presença dos dois garotos, né? O Xavier e o Rony. Em especial do Rony, né? Que marcou um gol na sua estreia com a camisa do Corinthians. O Rony, que tem 21 anos e está no Corinthians desde 2004, então há 16 anos, começou no futsal e foi subindo. E ele tem uma história interessante, né? Sobre o falecimento do irmão dele. Você sabe qual é que é essa história, Ana? Você pode explicar pra gente? O irmão dele treinava no time verde, né? E aí foi dispensado por causa de um problema cardíaco. Tentou outros clubes, nenhum clube realmente aceitou porque era um problema grave mesmo. E ele começou a jogar na várzea e infelizmente um dia num jogo da várzea acabou tendo uma parada cardíaca em campo e faleceu. E aí desde então o Rony sempre homenageia ele com hashtag Esperança, qualquer foto dele tá escrito hashtag Esperança, e ele prometeu que ia ser profissional para homenagear o irmão. Tupã, o nome do irmão, né? Tupã. Que chegou até a jogar com o Ralph no Tabuão da Serra, né? No Tabuão, né? Nossa, mas eu não sabia que a morte dele tinha sido no campo. Curioso. Eu sabia que ele tinha um problema de coração, mas não sabia que tinha sido no campo, meu. Que grave. Ele continuou jogando, né? Boleiro convicto, né? O cara falou, se é pra morrer, vai ser no campo, né? E a diferença de idade deles é razoável, né? O irmão acho que morreu com mais de 30 anos. E o Rony já estava na base do Corinthians. No momento que ele teve o problema no coração, ele estava disputando uma Copa Júnior no interior, no Rio Grande do Sul. E aí ele preferiu, inclusive, terminar a participação corintiana na competição antes de voltar para São Paulo e visitar o irmão na UTI, enfim, já nos seus últimos momentos. Mas bacana que essa história tá começando agora também a história do Rony, enfim, que marcou um gol aí na sua estreia profissional e jogou bem o menino, não jogou bem, Carão? Nossa, ele jogou muito bem, né? Até parafraseando um pouco a Ana aí no pós-jogo, eu não participei do pós-jogo, mas depois acompanhando os comentários, ela foi uma coisa bem bacana, né? O Corinthians passou a ter alternativas, né? E eu acho que surgiu principalmente também com os meninos, assim, porque o Xavier e o Rony, eles deram muita sustentação para a saída de jogo, né? E os meninos sempre tocando a bola para frente, né? Fazendo o jogo fluir, fazendo o Corinthians avançar. Eu acho que eu sentia muito aquela bola que a gente costumava ver, né? Gil Avelar, um lateral, volta, Gil. Isso não aconteceu nessa partida, né? Quando chegava no pé de um dos garotos, eles iam pra frente, iam pra cima. E não à toa, o Rony acabou marcando um gol, porque ele tava ali próximo da área, recebeu o passe do também garoto, né? Que tava disputando a Copa São Paulo esse ano, o Piton.
e confundir Pilon com o nosso amigo aqui que comenta nosso grande amigo Edson Pilon tá aí. E o Rony e o Pilon jogavam. O Piton jogavam O Rony e o Piton jogavam juntos, né? Até ano passado na copinha, na base, jogavam juntos. Né? Sim. O Rony, que é garoto, né? Tem 21 anos, mas não é tão garoto assim. A gente lembra, tem outros jogadores, o Pedrinho, o próprio Jô, estrearam bem mais novos. E aí, nas entrevistas que ele deu depois, ele deixou bem claro, cada jogador também tem o seu tempo de amadurecer. Eu esperei o meu tempo, acho que chegou o meu momento, talvez seja agora. Se eu tivesse subido antes, talvez eu não fosse aproveitar tanto a oportunidade, né? Então, o Xavier, se não me engano, ele é bem novo, né? Acho que ele tem 18, se não me engano. Ele é mais novo, né, do que... Ele é mais novo. O Rony, quando saiu dos juniores, ele era o capitão e ele passa a faixa de capitão pro Xavier. Os dois já jogavam juntos na base, mas em um momento o Rony ultrapassa a idade e o Xavier assume a faixa de capitão. O Xavier, que é o João Vitor Xavier, tem 20 anos. Ele é de Mococa, no interior de São Paulo, né? Já passou pela Portuguesa Santista e pela Ponte. Até jogou alguns jogos pela Ponte em 2018. E ele chega no Corinthians para jogar com os júniors, né? E tem contrato com o Corinthians até janeiro de 2023, mas o Corinthians tem apenas 50% do passe, 40% é da Ponte e ainda tem 10% da Portuguesa. Não é passe, né? É direito federativo, eles só mudaram o nome, mas enfim. E o Xavier me impressionou bastante pela força física, é um rapaz... O cara é um armário, não é, Fábio? O cara, ele marca presença, digamos assim, né? E contribui bastante para a defesa, ajuda bastante. Teve muitas vezes no jogo formando uma linha de 3 ali, com o Avelar, o Gil e o Xavier no meio. Às vezes à frente da zaga, às vezes até atrás da zaga, né? Porque o Coelho gosta de fazer essa saída com 3 e recua o volante, coisa que o Thiago Nunes não fazia. O Coelho já fez isso, inclusive na passagem dele mesmo no ano passado, né? O Coelho no ano passado. E o Xavier, como você falou, ele foi capitão da Copinha no começo do ano, né? Então ele é um líder em campo, tem uma postura muito boa. E ao longo do que eu pude acompanhar na Copinha, ele também é um cara que tem um toque de bola bom. Ele não é mau passador, não. Ele lembra, assim, o Ralf nesse tipo, ser um cara grandão, que marca presença, que marca muito bem. Mas ele também tem essa característica de saber passar a bola e tem muita presença aí na área também para fazer gols de cabeça e etc, né? Acho que pode surgir aí, ainda mais o Corinthians que está num momento muito dependente de bolas paradas, né? Tá contando muito com isso, eu acho que ele pode aparecer aí também para ajudar nessas horas. Eu comentei isso no pós-jogo, que eu achei talvez fosse um jeito do Coelho aproveitou ali as pessoas e colocou 2 moleques em campo que já jogaram muito com ele. Então o jeito mais rápido dele implementar um pouco o jeito dele jogar no time é já botar os caras que já jogaram sobre a tutela dele, enfim, no time. Foi muito legal ver os moleques, dando instrução, sabe? Tipo, é legal os moleques com 21 anos de idade dando instrução, vai pra lá, vem pra lá, não sei o quê. É legal ver os caras com essa atitude, entrando num jogo com esse tipo de atitude, né? Eles não entram com vergonha, com medo, entraram pra jogar bola mesmo. E, se precisar falar pro cara que é o famosão do time, onde que ele tem que ficar, ele vai falar, cara, sabe? Eu achei isso muito legal. A postura dos dois, tanto do Xavier quanto do Rony, foi muito legal no jogo. Eu só gostaria da gente ter um pouco de calma com os garotos, né? São garotos ainda, estão subindo. É a primeira partida deles como titular e sabe que eles oscilam, sabe que às vezes demora. Eu sempre lembro do Arana, né? O Arana em 2017 não apareceu em 2017, né? Ele sobe no time em 2015, sendo que ele já estava jogando pelo Atlético Paranaense, né? Ele é chamado, ele estava emprestado ao Atlético Paranaense, vem pro Corinthians em 2015 e é reserva, passa 2015, o final de 2015 e todo 2016 como reserva para ser titular em 2017. Reserva do Wendel, né? Então, esses garotos estão já chegando, teoricamente, como titular, começando aí como titular. Então vamos ter um pouco de calma, que os garotos precisam um pouco dessa calma. Eu sei que o momento é delicado, mas a gente também não pode queimar os garotos, os talentos aí, com o nosso nervosismo, com a nossa ansiedade, né? Até para lembrar dois garotos que jogam na mesma posição que esses garotos, né? O Maicon, que também passou por o mesmo processo que o Arana, subiu para o time, chegou a se aproveitar no time principal, mas foi emprestado um período, e aí voltou titular, conquistou e participou desse mesmo time de 2017 que jogou tão bem, né? Sim. E outro, o Mantuan, né? Que
o Mantuan mais velho, que não teve uma boa performance, acabou aceitando jogar na lateral direita, improvisado, e se queimou. Acabou ficando queimado aí, hoje tá jogando na Europa aí, na Itália. Eu acho que o principal do trabalho do Coelho agora é recuperar a base, voltar a subir, porque a gente tinha meio que perdido, não tem ninguém para subir, agora a gente viu que tem. Trouxe o Xavier, trouxe o Rony, e trouxe esse Raul Gustavo de volta. Acho que pode voltar aí a ter um time formado em casa. Bom, e essa semana o pessoal falou bastante, tem falado muito, né, na contratação do Casares, do Atlético Mineiro. As pessoas já dão quase como certa a chegada dele, que não está sendo aproveitado lá pelo Sampaoli, é um caso parecido com o do Otero. Mas a Irmandade essa semana tomou uma posição de se colocar contra a contratação desse jogador. E eu queria que o Ícaro explicasse um pouco a posição da Irmandade. O Casares, gente, ele tá no Atlético já há alguns anos, e no final do ano passado estourou um caso lá de uma festa que teve na casa dele, onde ele chamou 2 mulheres e vários amigos, e o caso que estourou preza que as vítimas, né, as 2 mulheres, falam que foram agredidas fisicamente por ele, e uma delas, inclusive, fala em abuso sexual também e roubo. Esse caso foi investigado, de acordo com o próprio delegado do caso. O caso era muito complicado e não tinham provas substanciais para inocentar ou incriminar o jogador. O jogador alega que as garotas estavam consumindo drogas na festa e ele simplesmente tirou da festa por esse motivo. Exato. O delegado não achou provas nem que comprovem a versão das meninas, nem que comprovem a versão dele. Comprovem a versão dele, exato. E aí a nossa pontuação, né, a nossa posição que foi expressa ontem, através de uma publicação na nossa página, óbvio que a gente é completamente contra qualquer tipo de violência, respeita muito os direitos das mulheres. O Corinthians, historicamente, é um time que respeita muito, já fez uso da campanha da hashtag Respeita as Minas e tal. A gente preza muito pelo respeito à mulher. E como torcedores do Corinthians, a gente está se posicionando perante uma coisa que a gente não concorda de um histórico do jogador. Eu, particularmente, não gostaria de ver um jogador desse que tivesse um histórico como esse vestindo a camisa do Corinthians. E que, vale a observação, no dia que aconteceu a acusação, o jogador postou uma foto nas redes sociais dele dando risada e falando que estava tudo bem. Por mais que o cara fosse inocente, na minha visão, ele realmente não tratou o caso com o peso que o caso merecia. Quero aproveitar o gancho rapidinho, só para completar e ser um pouco menos polido que o Ícaro, e deixar claro assim, o Otero é um cara escroto. Ele é cuzão, é escroto, é ruim de grupo. A reação dele à acusação foi extremamente escrota. Assim, obviamente não há provas perante a lei e há uma discussão se ele é culpado ou não. Eu não tô aqui falando que ele é culpado nem que ele não é, mas pra mim é um cara que não agregaria ao grupo. Tem algumas pessoas comentando aqui falando que a gente não tem que ter moralismo, que na arquibancada xingam, enfim, os gays, xingam mulheres, etc. E a gente também é contra tudo isso. O nosso posicionamento aqui é extremamente pró-LGBT, pró-mulheres, pró-tudo, e eu me sentiria muito mal de ser colocado numa situação de ter que torcer por um cara que eu acho extremamente escroto. E pra mim esse é um ponto, eu como corintiano não gostaria de ver esse cara nesse time, que eu não quero me sentir hipócrita torcendo por um gol dele, por exemplo. Por isso que eu como corintiano sou contra essa contratação. O negócio é o seguinte, a semana do Corinthians começou também com um protesto da torcida no aeroporto, né? Indo lá agredir os jogadores e tal, que foi um negócio muito feio. E aí o pessoal comenta aqui, gente, não importa o que ele faz fora. Imagina numa semana de clássico, o cara faz festa e ele é conhecido o Casares é conhecido no condomínio dele por fazer festa às altas horas, já cansou de levar multas lá, e ele não liga pros vizinhos também. Então ele continua levando multa, continua fazendo festa. Uma semana de clássico, descobre que ele deu uma festa até altas horas no apartamento dele, né? E o Corinthians vai e perde. A gente começou a semana reclamando dos jogadores, que falta isso, que falta aquilo. E aí a gente tá querendo contratar um jogador que não tem comprometimento nenhum até o momento. Porque todas as informações que vêm de Minas são essas. O cara é um craque, o cara joga muito, mas ele não tem comprometimento. Ele não consegue se acertar em campo pelas coisas que ele faz fora de campo. A diretoria já tentou de tudo para conseguir colocar ele no lugar e não conseguiu.
Então por que o Corinthians vai atrás desse cara? Que desagrega pro time, né? Ele traz instabilidade pro time, cria divisão no elenco. Exatamente. Né? E fora as baladas, enfim, essas coisas. Cara, o Corinthians não tá precisando de jogador desse tipo. O Sampaoli não quer, a torcida não quer, a diretoria não quer, a imprensa de Minas tá falando que é melhor o cara sair. E tá todo mundo errado e o Corinthians tá certo. Então, desculpa, na minha visão, tem alguma coisa meio errada nessa defesa de trazer o cara. Todo mundo que convive com o cara tá querendo ele fora de lá, né? E ele é o mesmo problema do Luan, na minha opinião. Ele jogou em 2016. Depois de lá pra cá, eu não vi muita coisa do Casares. Tem um monte de gente querendo comparar com outros casos aí, falando que já tiveram jogadores acusados injustamente. Com essa questão de abuso, não tem jeito. Cada caso é um caso, tem que ser analisado cada caso separadamente. Não dá pra você passar uma régua e falar são todos assim, são todos assado. E queria até responder pessoalmente assim, ó, o HW aqui tá falando bastante, tá trazendo casos, falando, o Serginho Chulapa batia na esposa. Pô, eu quero acreditar, o Serginho Chulapa jogou nos anos 80. Eu quero muito acreditar que a sociedade como um todo foi capaz de evoluir nos últimos 40 anos. E que a gente pode hoje, sim, atuar em cima de algo assim enfim, estão falando, a gente quer que o cara fique sem emprego. Não, só não quero que ele jogue no Corinthians. Se algum outro time contratar, é outra questão. Tem uns comentários legais aqui do público feminino aí, ó. A Eclair Godoy tá falando, uma pessoa assim não agrega no Corinthians. Fiquei triste em saber que o Timão pensa em contratar um cara desse. Isso é importante dizer também. Também, junto com as críticas, veio bastante gente apoiando, né? O que a gente falou também, porque, de fato, a gente sabe que é um assunto espinhoso, polêmico, mas que, de fato, precisa ser discutido, né? Bom, no final dessa semana surgiu a notícia de que o Rio de Janeiro planeja voltar com torcedores no estádio, né, com público no estádio. Agora já no fim de semana o governador já proibiu essa possibilidade por enquanto, né? Mas enquanto ele não proibia, enquanto não havia essa proibição oficial, especialmente os urubus lá estavam tratando isso como uma possibilidade real de começar a jogar com público, mas aí seria só no Rio de Janeiro, não seria em todos os jogos do Brasileiro. O que levou a uma reação do André Sanches, o presidente do Corinthians, dizer que se os clubes cariocas começarem a jogar com público, o Corinthians não vai mais participar do campeonato. Ele quer que todos os jogos sejam disputados da mesma maneira, né? Quer dizer, se voltar público para um estado, tem que voltar em todos os outros para esse poder usufruir dessa possibilidade, né? Eu acho que o Andrés foi bastante contundente, mas eu acho que é justo, né? Acho que o campeonato já tá todo estranho, esse ano já tá todo esquisito, a gente não precisa de mais um item para causar um estranhamento, para causar uma diferença entre os clubes do campeonato, não é isso, Gibson? Sem dúvida, não faz sentido ter público para alguns jogos e outros não. É ridículo isso, né? E foi engraçado que eu vi muita gente que odeia, na imprensa esportiva que odeia o Andrés declaradamente, falar, olha, nisso aí eu tô junto com ele, né? O Andrés acertou em cheio, inclusive alguns amigos meus torcem para outros times adversários, não vou citar os nomes que eu não gosto de citar o nome do adversário aqui, mas até os adversários falam, pô, o cara tá certo, velho, isso não pode acontecer não, né? Então, pra variar, ali tá rolando uma malandragem, uma cariocada ali na história, né? Bicho, precisa acabar com essa famosa lei da vantagem aqui, né, bicho? Ou é igual pra todo mundo ou não é. E a gente já vai ser confrontado, né? Porque você falou, Guilherme, no começo aí, que muito provavelmente vai ter, em algum momento vai voltar o público, né? E a gente já vai ser confrontado com essa coisa de que alguns clubes vão reclamar que, pô, eu enfrentei, sei lá, eu peguei o Corinthians na Neoquímica Arena sem torcida, e vocês estão pegando com torcida. Isso já vai gerar uma reclamação. Imagina se durante a mesma rodada tem um time jogando com torcida, outro não. Isso é muito, muito, muito complicado. Mas eu acho que é mais um ato político aí acho que foi o prefeito até do Rio de Janeiro que fez pra falar, ó, vamos... Enfim, é época de eleição também, então ele tá apelando aí pra população. O cara tá com a ameaça de impeachment no rabo dele lá, tá querendo mudar o foco. Tá desviando o foco mesmo, né? Sem dúvida. Não, porque não faz sentido, imagina, aí um time, sabe que a torcida faz diferença no jogo, né? E fora isso, aquele time que teve a torcida vai ter a arrecadação ali, vai estar uma grana a mais, né, pra aquele time. Ou seja, pô, desequilibra o campeonato inteiro, né? Não faz sentido. Só lembrando que também não seriam, por enquanto, eles não falam num estádio cheio, né? Estão falando em alguma porcentagem pequena de público
para voltar ao estádio, mas realmente não faz sentido num campeonato de pontos corridos, que tenha tudo a ver com justiça, um time joga em casa, outro joga fora e tudo mais. Você ter alguns jogos na mesma rodada com público e outros sem público. Seria legal se tivesse essa isonomia, enfim, que fosse igual para todo mundo, né, Ana? Não, sem dúvida. Não dá para ter essa diferença entre jogos. Então você vai jogar você sem público em casa e o Flamengo vai jogar com público, mesmo que não seja o estádio completo, não tem condição isso. Faz muita diferença. Mesmo que seja pouca torcida, faz diferença, eu acho. Se você for pensar em questão de segurança, tudo, tem alguns jogos na França que teve um pouco de público, mas a gente não sabe ainda o quanto é seguro, né? A gente liberar o público assim. E são duas coisas, né? Tem a parte da saúde, né? Tem a parte sanitária aí da coisa, e tem a parte da competitividade, né? E é na parte da competitividade que é o questionamento do Andrés, não é nem na segurança do público, etc. Né? Mas eu acho que ele acertou em cheio. Aliás, eu acho que todos os outros times deviam ter se posicionado. Eu não entendi o não posicionamento da maioria dos times. Eu não sei se eles já sabiam que não ia acontecer, isso não ia pra frente, não quiseram botar a cara tapa, né? Tapa, mas eu fiquei muito contente que ele colocou e falou aquilo que é certo. Vamos aguardar aí, mas enfim, acho que isso já é um começo. Eu acredito que no próximo mês aí a gente deva ter jogos com público, mas com todos os jogos podendo ter essa vantagem de volta, né? A torcida dá um gás a mais, e nessa volta, mesmo com um número reduzido, com certeza os jogadores vão se sentir muito mais bem recebidos e vão querer jogar mais com a presença da torcida ainda mais, né? Porque por esse tempo que ficaram sem a presença dos torcedores. A Ana citou que na França, né, teve alguns jogos eu queria citar o exemplo dos Estados Unidos, a gente sempre remete a algumas coisas, retornou a temporada do futebol americano, e lá, ao contrário desse questionamento do André, está acontecendo exatamente isso, né? Tem alguns jogos que tem alguma torcida, e alguns jogos são completamente sem torcida nenhuma, né? E também, tudo torcida extremamente reduzida quando tem, né? Todo mundo monitorado, tem todo um acompanhamento aí e tal. E eu não sei se no Brasil a gente tem a estrutura para fazer esse acompanhamento. Junta 13 mil pessoas no Maracanã. A gente consegue acompanhar 13 mil pessoas fora depois para ver se nos próximos 15 dias alguma delas tem Covid, para poder notificar as outras 12.999 que foram, que, essa pessoa teve lá. Então, é complicado. Eu duvido, né? Eu duvido. A gente não acompanhou até agora, vai acompanhar pelo quadro do futebol. Seria ótimo que acontecesse isso, mas eu duvido que aconteça. E posso falar uma coisa, cara? Até para completar a opinião de vocês. A gente tá falando, por exemplo, das pessoas no estádio. Vamos lembrar que muitas delas vão chegar no estádio gerando aglomeração fora também, né? Enfim... Pra você chegar no estádio, vai chegar de transporte público, enfim. Então, e aí pra entrar no estádio, por exemplo, você tem que fazer um baita de um esquema, vai ter que ter funcionários pra conseguir otimizar isso. Então, tem todo um sistema de operação aí que, na minha visão, sendo sincero, não faz nem sentido financeiramente, talvez falando, sabe? Uma operação pra montar tudo isso, pra armar pras pessoas irem, sabe? Você vai ter que demandar muito disso. E eu não vejo fazer tanto sentido pra isso. Bom, o próximo jogo do Corinthians é contra o Sport em Recife, quarta-feira, 9h30 da noite, na Ilha do Retiro, né? E eu vou falar pra vocês uma coisa preocupante. O Corinthians nunca ganhou do Sport na Ilha do Retiro, jogando quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Rapaz. Foram 3 jogos, 3 derrotas. Uma em 85, uma em 2000 e outra em 2007. O Coelho certamente não era técnico em nenhuma delas, então nada disso vale. Vamos falar uma coisa positiva, então. Já que o Corinthians nunca ganhou, o Coelho, que é o nosso técnico, é o técnico que mais tem jogos que ganhou por 3 ou mais gols dos últimos 5 técnicos. Então, nós estamos bem. Pelo menos gol nós vamos ter. Aí, ela. Tá vendo? A estatística sempre fala o que a gente quer dizer. Não, com certeza teremos gols, porque nessas 3 derrotas o Corinthians sempre marcou um gol, mas depois levou mais. Mas jogando quarta-feira por qualquer competição lá na Ilha do Retiro, são 5 jogos, também são 5 derrotas. Quer dizer, teve um amistoso em 50 e lá vai fumaça, e teve aquele jogo da final da Copa do Brasil, né, em 2008. Jogar quarta-feira na Ilha do Retiro não nos traz boas lembranças. Mas esses tabus estão aí pra ser quebrados, né? Eu pensei que você ia falar da lei do ex, porque é a primeira vez que a gente vai enfrentar o Jair Ventura, acho, né? Se eu não me engano.
Mas ele não marca gol, né, Icarão? Ah, não sei, né? Mas essa lei do ex... A lei do ex é o cara que... que coloca a bola pra dentro do gol. Se o Jair Ventura colocar a bola pra dentro do gol, tem que anular. Mas vai que ele faz uma substituição ali e aí fala, foi o dedo do técnico ex, né? Não fez isso. Lei do ex é pra jogador, Icarão. A lei do ex é pra jogador. Mas é verdade, é a primeira vez que o Jair Ventura que foi contratado recentemente no Sport, né? Eu acho que ele fez 5 ou 6 jogos lá e tal. Mas o pessoal tá curtindo ele lá por enquanto, né? Vamos ver se vai continuar sendo assim ou não. Por enquanto, adorei o por enquanto. Eu não sei se ele vai jogar essa, né? Mas o Thiago Neves tá jogando no Sport e de tantas vezes que ele foi anunciado como possível contratação do Corinthians, ele é quase um ex do Corinthians, né? Toda temporada falam que ele vem pro Corinthians, vem pro Corinthians, ainda bem que nunca veio. E aí o Corinthians, depois dessa partida, vai ter novamente uma semana livre, né? O Corinthians vai jogar de novo só depois na outra quarta. E é bom lembrar, o Corinthians tá jogando essas quartas-feiras porque a emissora que transmite o Brasileiro tá desmembrando a rodada e colocando os jogos do Corinthians na quarta-feira, né? Porque para disputar a audiência da Libertadores, enfim, da Copa do Brasil, que estão passando em outros canais. Nessa quarta-feira agora, nesse jogo contra o Bahia, deu certo, né? O Corinthians deu de lavada no time de verde jogando a Libertadores. Quer dizer, é demais o Corinthians jogando mal, disputando o Brasileiro, bater a audiência do time de verde, vai estar jogando a Libertadores. O Corinthians aí sempre mostrando, a torcida do Corinthians sempre mostrando sua força, né? Pô, você quer comparar o tamanho, bicho? Não dá, né? o engajamento é outro, né? Mas assim, só pra mudar, assim, achei legal o SBT entrar no futebol de novo, só espero que não seja uma brincadeira, só, vamos tirar um sarro da Rede Globo aqui, entrar, jogar 2 anos a Libertadores, depois perder e tudo bem, né? O SBT já teve partida, eu lembro que uma das maiores audiências da TV do Silvio Santos foi a final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio, né? O Corinthians ganhou e logo em seguida a Rede Globo foi lá e comprou os direitos da Copa do Brasil, que ela não estava ligando para isso. Quer dizer, eu espero que dessa vez, e o SBT deixou, faz muito tempo que não entra nisso, mas eu espero que seja para valer e que entre para disputar, né? Que entre para melhorar o futebol, para quanto mais canais estiverem passando jogos, melhor. E ajudar a melhorar até a grana de TV, né? Porque quando começa a ter leilão assim, né? Disputa, os clubes podem render mais com isso. Beleza, Fábio, você quer falar das meninas do Coringão essa semana? Não tem muito o que falar. Elas essa semana não tiveram oportunidade de trazer felicidade para o torcedor do Corinthians. Ainda bem que o masculino fechou o único jogo que teve com um saldo positivo. Porque as meninas estão na seleção, né? Essa é data FIFA, tem 7 das meninas que foram convocadas para jogar na seleção. Por conta da situação da pandemia, não está tendo jogo, não está tendo amistoso, elas estão apenas treinando lá com a Pia, fazendo observação e tal. Então, a Pia, que é a técnica, né, do time, não tá... Ficou esquisito falar que elas estão treinando com a Pia, desculpa. Pia Sondheim, não sei falar o nome dela aí. E é isso, elas vão voltar e vão recomeçar agora nessa semana a jogar. E o que teve de novidade foi que essa semana saiu o calendário do Paulista, né? Que tinha parado por causa da pandemia. Chegaram a anunciar que iria começar agora essa semana, acho que tinham esquecido a data FIFA. E aí, quando viram que fizeram essa confusão aí, anunciaram um pouco mais pra frente, vai lá pra meados de outubro, agora começa o Paulista feminino também. E vale falar que as meninas estão aí numa sequência de vitórias excelente aí depois do retorno da pandemia. Enfim, chegamos ao final do podcast 214 e para terminar, o Icarão vai lembrar as nossas redes sociais, né, Icarão? Vamos lá, e agora tá complicando, né, porque a gente tá aumentando cada vez mais, a gente tá que nem no jogo do War, né, a gente tá conquistando territórios, né? Então vamos lá, vou lembrar todas aí. A gente tá ao vivo no Facebook, no YouTube. Fora isso, a gente tem também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, o Deezer, o iTunes, o Spotify, o Telegram e agora estamos no TikTok. Falei todas? Eu acho que foi. Acertei? Foram 10? Que beleza. Tá, foram 10, eu fui contando aqui na mão. Que bom. Todas elas Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter, que é Irmandade Timão. Gibson. Enquanto o Andrés permitir. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela Ana, pela sua estreia, Ana. Obrigada muito a obrigado. Aguardamos você aqui várias vezes aqui na Irmandade. Muito obrigado.
E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Corinthians!